E esse ataque do Hezbollah é uma importante retaliação a Israel. Cabe a gente fazer uma breve recapitulação aqui. O Hezbollah está em guerra com Israel desde o dia 8 de outubro. No dia 7 de outubro tem a grande operação Dilúvio de Al-Aqsa pela resistência nacional palestina, e no dia seguinte o Hezbollah entra na guerra em solidariedade ao povo palestino. Mas essa guerra ali no início, ela se limitava a uma guerra de fronteiras, uma guerra de atrito entre o Hezbollah e o Estado sionista de Israel. Então o que a gente está vendo agora são episódios que acontecem como desenvolvimento dessa guerra. Então a gente tinha esse cenário de guerra de atrito desde o dia 8 de outubro e em janeiro Israel cruza uma importante linha vermelha ao fazer um bombardeio em Beirute e assassinar o líder do Hamas, Saleh al-Aruri. Quando Israel mata esse líder importante do Hamas, o Hezbollah faz um ataque de retaliação muito importante, atingindo, por exemplo, a base de Meron, ali no norte de Israel, um ataque robusto que foi justamente para retaliar o Estado de Israel. Depois desse ataque, a guerra volta mais ou menos para o estágio que estava, naquele estágio de guerra de atrito, uma guerra limitada às fronteiras, mas é evidente, num patamar superior. Até que agora, ou melhor dizendo, no mês passado, Israel cruza uma nova linha vermelha com o assassinato de um líder importante do Hezbollah, um líder militar, o Fuad Shukur, também em Beirute. Foi, novamente, repito, um novo cruzamento da linha vermelha ali por Israel. E aí, nesse final de semana, Hezbollah retaliou Israel. Primeiro, Israel ataca o Hezbollah no que chamou de um ataque preventivo. Então, Israel sabia que o Hezbollah, nesse final de semana, ia fazer um ataque massivo contra o Estado sionista, e Israel faz um ataque contra o Hezbollah, no que eles chamam aí de ataque preventivo. O intuito desse ataque era, por meio dele, tentar dissuadir o Hezbollah a não fazer um ataque tão massivo contra Israel. Acontece que isso falha. A potência do ataque do Hezbollah não foi impactada ali pelo ataque que Israel fez. O Hezbollah atacou Israel com muita potência. A gente recapitula que os dados foram 320 foguetes, vários drones, e o Hezbollah conseguiu atingir bases militares israelenses importantíssimas, inclusive bases do serviço secreto israelense. Israel nega isso, falou na imprensa sionista que os danos foram mínimos, não atingiram as bases, mas o Hezbollah fala que Israel está mentindo e que atingiu sim bases importantes. A gente já vai trazer esses dados. Antes de entrar nesses dados, é importante a gente ver que, além das perdas militares que o Estado sionista de Israel sofreu, Israel saiu dessa troca de ataques derrotado também no campo político. Ali, no norte de Israel, tem várias cidades do Estado sionista que já estão há meses, desde o dia 8 de outubro, sofrendo o impacto dessa guerra. E, como Israel está sofrendo várias perdas na guerra, todas essas cidades, ou grande parte delas, foram evacuadas. A quantidade de colonos que haviam ali reduziu muito, seja por ordem do governo de evacuar as cidades, seja porque os colonos, desesperados com o avanço do Hezbollah, decidiram abandonar aquela terra. Agora, nesse final de semana, diversos representantes de cidades ali do norte de Israel afirmaram que vão boicotar o governo de Netanyahu até que uma solução seja apresentada para a situação. Então, de fato, Israel sofre perdas militares nessa troca de ataques com o Hezbollah, mas sofre também perdas políticas importantes, uma vez que a crise política se desenvolve. E esse cenário muito calamitoso para o Estado sionista e muito favorável para a resistência anti-imperialista árabe, foi depois de somente a primeira fase da retaliação do Hezbollah. Quando o Hezbollah concluiu os ataques no domingo, o Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, ele disse que aquela tinha sido somente a primeira fase e que ela havia sido concluída com êxito completo. A gente trouxe aqui outras falas do Hassan Nasrallah que têm um peso importante. Ele disse: o objetivo principal dos foguetes Katyusha, que foram os foguetes enviados pelo Hezbollah, era atingir o sistema do domo de ferro, enquanto a outra era a arma drone. Na operação de hoje, pela primeira vez, lançamos um drone da região de BK
e, apesar da longa distância, ele entrou nos territórios palestinos ocupados, ou seja, o Hezbollah está mostrando aí a capacidade do seu aparato militar, a capacidade dos seus armamentos ao lançar esses foguetes, esses drones de áreas mais recuadas do Líbano e mesmo assim conseguir atingir Israel. Ele continua: todos os drones lançados do BKA cruzaram a fronteira libanesa-palestina com segurança em direção aos alvos especificados. Quando eles dizem libanesa-palestina, eles querem dizer ali o território que é ocupado por Israel, mas é, na verdade, originalmente um território palestino ocupado ilegalmente por Israel. Os alvos militares específicos, diz o Hassan Nasrallah, foram a base de inteligência militar Aman e a unidade 8.200 em Glilot. E o outro alvo foi a base de defesa aérea em Ain Shemer. São conclusões importantes aqui do Nasrallah, porque a imprensa sionista também mentiu falando que o Hezbollah atingiu ali áreas principalmente civis, e aqui o Hassan Nasrallah desmente essas alegações. Ele continua: nossos dados confirmam que um número significativo de drones atingiu esses alvos, mas o inimigo está ocultando os fatos. No entanto, os próximos dias e noites revelarão a verdade sobre o que aconteceu lá. Não abandonaremos Gaza e seu povo, a Palestina e as santidades da nação na Palestina, independentemente das circunstâncias, dos desafios e dos sacrifícios. Qualquer esperança de silenciar as frentes de apoio é inútil. O que começamos há 11 meses, continuaremos independentemente das intimidações e dos sacrifícios. O Líbano não é mais fraco para que vocês possam ocupá-lo com uma banda musical, mas pode chegar o dia em que nós os invadiremos com uma banda musical, conclui aí o Hassan Nasrallah no seu depoimento sobre o recente ataque. E aí tiveram novas informações, porque hoje o Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, afirmou que não descarta uma segunda fase de ataques. Ou seja, ele disse que a primeira operação estava concluída. Nisso surgiram especulações de que haveria uma segunda fase e hoje ele confirma que essa segunda fase não está descartada. Ou seja, o Hezbollah faz um importantíssimo ataque de peso contra Israel. Israel sai muito debilitado militarmente e politicamente dessa situação, mas esse é só o começo desses primeiros episódios dessa guerra regional que se amplia. A tendência, na verdade, é que a guerra continue a se ampliar, continue ali a se regionalizar. Prova disso também é que os Estados Unidos, o imperialismo norte-americano, disse hoje que Israel pode atacar Teherã, no Irã, caso ali haja demonstrações de que o Irã está apoiando esses ataques pelo Hezbollah. Isso é, na verdade, uma preparação já do imperialismo norte-americano para novas agressões contra o Estado iraniano. E a gente tem que ver que esses desenvolvimentos ocorrem num cenário muito específico ali da luta anti-imperialista no Oriente Médio. A gente está ainda no momento em que o Irã não respondeu ao Estado de Israel pelo assassinato de Haniyeh. A gente lembra que Israel assassinou o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã, no mês passado, no dia da cerimônia de posse do presidente iraniano. O Irã ainda não deu uma retaliação direta a esse ataque, o que indica, é claro, que ela ainda pode acontecer, mas, como a gente ressaltou em nossa análise, o Irã pode estar escolhendo, nesse momento, estar armando, financiando ainda mais os grupos guerrilheiros da região, como o Hezbollah, para que eles possam atacar mais violentamente Israel. Esse acontecimento aqui do final de semana também, ele ocorre dias depois do lançamento daquele vídeo do Hezbollah sobre a base Imad 4, um vídeo em que mostra uma base subterrânea do Hezbollah em uma montanha desconhecida do Líbano e que mostrou ali as grandes capacidades da resistência nacional libanesa. Então, esses ataques somados com aquele vídeo mostra aí a capacidade do Hezbollah nas operações contra Israel. Então, o que a gente tem é que, de fato, o Hezbollah mostra que não vai aceitar mais os abusos do Estado sionista. Isso mostra também que Israel não pode mais agir no Oriente Médio como agia antes, isso é, agredindo os povos sem receber uma resposta dura desses povos anti-imperialistas.
Os eventos mostram também que a tendência da guerra regional, que já é uma realidade, é se ampliar e, por fim, que o Hezbollah não vai abandonar o povo palestino e que tem plenas capacidades de enfrentar Israel em uma guerra direta.